Intuição. O que é intuição? Todos nós já vivemos algo dela em algum momento e percebemos que é uma das coisas mais misteriosas que existem. Eu intuo que fulano não está muito bem. Pego o telefone e ligo para ele, ele não está bem mesmo. Intuo que eu não devo ir a tal local hoje e quando você vê, realmente não era naquele lugar que você tinha que estar, porque te chamaram para alguma coisa urgente em outro. Enfim, tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades que ao longo da nossa vida, pequenas coisas a gente já testou. Claro que a intuição plenamente desenvolvida está muito longe da gente, mas a gente tem fenômenos de intuição. De onde vem a intuição? Como reproduzi-la? Eu coloquei que a intuição é uma percepção de formas lá do plano das ideias, sem precedentes, ou seja, não trazida à prática. Eu intuí uma coisa agora, nesse momento. Nunca ninguém intuiu isso, ou talvez tenham intuído coisa parecida, mas é uma relação entre um plano desconhecido, que é um plano sutil, e um plano concreto. Como uma máquina teria intuição? Como ela chegaria perto de um plano sutil para captar ideias e trazer ao mundo? É evidente que não tem percepção de plano sutil nenhum. Não existe máquina intuitiva. Ela trabalha com uma lógica clássica, mecânica, no plano concreto, de premissas e conclusões, associações e dissociações, seleção de partes e relação, análise combinatória entre partes do seu repertório. Ela trabalha de uma maneira mecânica. É evidente que acessar alguma coisa que não está nesse plano, porque a intuição é exatamente isso. A gente capta alguma informação que não é lógica, não está no plano concreto. É alguma coisa que veio de um plano mais sutil, que nos sopra que determinada coisa não pode ou não deve ser feita. A intuição é tipicamente, como a linguagem simbólica, uma comunicação vertical entre dois planos. Inteligência artificial trabalha com deduções lógicas, análise combinatória e associações a partir de uma premissa dada. Ele extrai do seu repertório essas associações. Como acessar o plano das ideias? Ele não vai nem saber que existe esse plano. Sutilezas para a inteligência artificial é lógico. Não sei como vai ser feita essa ponte, porque é muito complicado. Para nós é complicado. As intuições para nós são raras, porque é complicado. Imagine para uma máquina. Somos às vezes tão materialistas, eu costumo dizer, inclusive, que o medo que temos de achar que a inteligência artificial roubará o nosso lugar, que as máquinas roubarão o nosso lugar, pode ser invertido. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente roubou o lugar das máquinas por muito tempo. Porque só desenvolvemos um raciocínio mecânico, material, dedutível a partir de determinadas premissas e a partir de um conjunto de informações que eu te dou. Quanto tempo a humanidade vem assim? Utilizando quase nada do seu potencial. Então a inteligência artificial vem e supre isso aí. A gente vai ter que partir para coisas mais criativas. A gente é que estava ocupando o lugar dela, não é ela que está ocupando o nosso. Tem muita coisa humana que nós temos que desenvolver. E quem sabe a gente se sente mais convidado a isso agora. Então a intuição, evidentemente, é mais uma relação vertical. Como tudo que eu vou falar aqui, é uma relação vertical. Faz referência a um plano mais sutil. Máquina não vai intuir. Não sei como. Algum dia faria isso, não faço ideia. Imaginação. Da mesma maneira que a intuição, a imaginação e a criatividade, ela traz coisas para o mundo que não estavam aqui a princípio. Porque senão não é imaginação, você está repetindo o que já tem. Eu estudei lógica durante um tempo e gosto muito, acho muito interessante, mas a lógica, gente, ela não é criativa. Ela só deduz uma coisa que já estava lá. Exemplo clássico de lógica. Eu digo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Vocês vão de convir que essa última frase, ela não é nada de extraordinário, está contida na primeira. A lógica é assim, ela só vai explicitando coisas que já estavam lá, ela não é criativa. A análise combinatória também não é criativa, ela vai recombinando coisas que já estavam lá. Como acontece a criação se alguém não tiver um processo de uma imaginação que voa, de uma criatividade que voa e pega formas que ainda não vieram aqui? A imaginação e a criatividade não trabalham com deduções do que já havia, mas, como o nome já diz, com criações inéditas e até disruptivas. O que é isso? É um negócio que não existia, de jeito nenhum, e que quando é criado deixa a gente meio perdido. De onde tiraram isso? As coisas mesmo inéditas, realmente inéditas e diferentes, elas inventaram elementos que não existia precedente. Qual é o precedente da internet? Alguém estava trabalhando com isso? Sim, tentou-se trabalhar com computação durante muito tempo, mas a internet é um negócio que, num determinado momento, alguém teve uma ideia muito original.
absolutamente disruptiva. Ninguém tinha ideia de uma coisa dessas, que nós teríamos a possibilidade de comunicação global da maneira como a gente tem, né? Possibilidades como, às vezes, invenções que nos surpreendem. Sei lá, o cidadão descobre que todo mundo tem um carro parado em casa e que isso pode ser um método de condução mais eficiente para a sociedade e mais barato. Inventa um Uber. Vocês vão te convir que é bem criativo, né? É bem criativo, que começa a lançar mão de recursos da sociedade para resolver problemas da sociedade de uma maneira muito mais em conta. Toda ideia inovadora, disruptiva, ela teve que vir do plano das ideias. Ela não veio de nada que tinha antes, não existia nada antes. Desse tipo, não. Não existia nada assim. Então, a criação e a imaginação, elas vêm necessariamente de um contato também com o plano das ideias. Elas também são verticais. Como é que uma inteligência artificial vai inovar? Ela vai deduzir coisas que, logicamente, estão conectadas lá com a primeira premissa. Primeira coisa que você disse, todos os homens são mortais. Ela vai deduzir um monte de coisa disso, mas ela não vai criar nada diferente disso. Se nós temos imaginação e criatividade sendo realizada na sociedade, é sinal de que alguém está acessando outra coisa, né? Eu tive um professor de lógica que marcou bastante a minha juventude, era uma pessoa muito interessante. Ele dizia, contava uma história muito interessante. Ele dizia que a ciência valoriza muito a razão, mas que ela é muito mais filha da intuição do que da razão. Ele falava, pega, por exemplo, o pensamento de Ptolomeu. Faz uma análise combinatória de tudo que ele disse, explicita todas as consequências do pensamento dele, vira o pensamento dele de cabeça para baixo. Você não vai tirar o pensamento de Copérnico lá de dentro. Copérnico não tem só o que estava antes, ele colocou um componente novo, que não estava no mundo antes. De onde ele tirou esse componente novo? E se você pega depois de Copérnico Galileu, também não é só uma análise combinatória do que o Copérnico disse. Galileu tem um negócio novo, de onde veio? Depois Isaac Newton, a mesma coisa em relação a Galileu. Depois Albert Einstein, a mesma coisa em relação a Isaac Newton. Não é uma simples análise combinatória que se fez daquilo que já tinha. Não, desceu um negócio absolutamente inédito, que não estava no mundo até aquele momento, e passou a estar. E isso é imaginação, isso é criatividade. Se não tivesse baixado alguma coisa inédita, não teriam sido brilhantes como foram. Realmente disruptivos, fizeram uma diferença muito grande na história da humanidade. Não teriam sido. Portanto, ele dizia, a ciência que tanto valoriza a razão é filha da intuição. Porque senão ela não progrediria da maneira como progride. Tem ideias que são absolutamente impensáveis. Até que um dia, sabe-se lá como, alguém pensa. Cai aquela possibilidade na mente dele. De algum lugar vem essa ideia original. Existe um escritor brasileiro, Huberto Holden, que ele costumava falar, inclusive, que isso mereceria um nome diferente. Não é criação, é creação, ele usava esse nome, para dizer que nós captamos em algum lugar e trazemos pela primeira vez ao mundo. Era a expressão que ele usava para isso. Nunca foi trazida aqui, existe no plano das ideias, mas nunca foi trazida aqui, é a primeira vez. Essa é uma relação vertical. De alguma maneira eu tive estatura suficiente para que a minha cabeça mergulhasse lá no plano das ideias e trouxesse essa ideia ao mundo. Ousei pensar mais, ir além e estabelecer essa ligação da imaginação e da criatividade, que renova, que muda. Senão estaríamos nos repetindo desde o tempo lá do Ptolomeu, fazendo análise combinatória. Se você coloca a inteligência artificial lá, ela estaria até hoje fazendo análise combinatória do pensamento de Ptolomeu. Não teria saído Copérnico lá de dentro de jeito nenhum. Não tem inovação se não houver esses dois componentes, imaginação e criatividade, que dependem de uma relação vertical. Uma relação que não pode ser feita, a não ser por um ser humano, que tem esse acesso, um acesso que não é nem tão constante. Mas de vez em quando, aquele insight, como se chama, aquele brilho, vemos alguma coisa. Cada um na sua área, cada um, de repente, um problema pessoal até. De repente vem aquele brilho, eu capto uma solução que é totalmente diferente de tudo que eu estava pensando e é muito mais eficaz. Quando você está tentando escrever alguma coisa, aquela frase que você queria ter para explicar alguma coisa, enfim, cada um dentro da sua área já teve esses experimentos, de repente ter um insight, uma captação, uma coisa totalmente diferente, que vem do plano das ideias. E isso é exclusivamente humano. Portanto, criatividade e imaginação também não. O que é mais? Inspiração. Isso é engraçado demais, né? Imagine que eu escrevo poesia. Aí tem uma paisagem marítima, anoitecendo, pôr do sol e você ali na praia. E as ondas para lá e para cá, aquele céu com aquela cor maravilhosa, né? Ocre,
avermelhado, e você combina tudo aquilo e, de repente, aquela paisagem te inspira a fazer um poema de amor. Que tem a ver um poema de amor com essa paisagem? Me diga. Que tem a ver? Como é que você vai fazer uma relação desse tipo? Mas você tira o poema de amor daí. Por quê? Porque essa paisagem ela tem uma estética tão maravilhosa que eleva a tua consciência lá em cima. E uma vez que ela está lá em cima, ela é capaz de captar várias formas de beleza e trazer aqui para baixo. É uma relação absolutamente inusitada. O que é que nos inspira para criar coisas belas? A inspiração é uma coisa muito curiosa. Me inspirei para escrever essa carta, para escrever esse texto, para falar com alguém alguma coisa. De onde eu tirei essa inspiração? Ah, eu estava vendo tal coisa, crianças brincando. O que as crianças brincando tem a ver com isso que você está falando? Não sei, mas me inspirou. Você percebe que é uma relação difícil de estabelecer? Não tem lógica nenhuma. A inspiração também é uma realidade que não dá para reproduzir com lógica, com análise combinatória, com associação, não dá. E é uma das forças do ser humano. Alguns dos atributos do ser humano. Né? Vamos lá. Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo.